vendo a história contada. E qual é a história que as crianças mais gostam de ouvir, Valdirene? Olha, Luana, é difícil. É difícil eu te nomear uma história. Porque todas as histórias, quando são contadas com muita emoção, com muito carinho, todas elas agradam a criança. Porque ela gosta de viajar dentro das histórias. Claro que, aí vamos puxar também outra autora, que é a Betty Coelho, que eu gosto muito, que é uma grande contadora de história e escritora também. O Celso Cis, também, que é outro contador de história e também escritor, eles nos colocam que, quando a criança ouve uma história, ela entra no mundo fantástico. E esse mundo fantástico depende da idade. Porque daí puxamos também outros autores da pedagogia, que tudo depende de maturação. Aí nós temos que estudar, enquanto professores, que história é melhor para a criança de 2 a 3 anos. Aí vem essas histórias de repetição, as histórias onde se canta, se brinca. Qual é a história melhor para a criança de 7 a 8 anos? É uma história de fada, onde tem a príncipe, onde tem a moça. Então esses autores nos colocam, cada faixa etária tem a preferência de história. Mas nada impede que o contador de história também trabalhe essa história da forma que for a idade das crianças, e claro que apaixona crianças e adultos. Val, a célula máter da literatura infantil, hoje conhecida como clássica, qual é o clássico da literatura infantil? Bem, eu sou apaixonada pelos contos de fadas, sabe, Luana? Inclusive agora estou trabalhando os contos de fadas originais. Porque os contos de fadas, aqueles que nós conhecemos hoje, a Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, a Cinderela, são contos de fadas já muito trabalhados, muito massacrados, principalmente pela mídia, pela TV. E aí colocamos o Walt Disney, que ridicularizou quase que os contos de fadas, colocando de uma forma quase que muito mastigada para a criança. E eu fiz uma pesquisa muito profunda há tempos dos contos de fadas originais, escritos em 1690, em 1500. Foi um resgate histórico muito bonito. E a gente vê que as histórias de fadas, elas são completamente diferentes das contadas hoje. Então, os contos de fadas, sim, são as células másteres de toda a contação de histórias, de toda a literatura. Porque através delas vieram as outras histórias, escritas, reinventadas, e por que não? Quem conta um conto, aumenta um conto. Claro que as histórias originais estavam lá e foram aumentadas, diminuídas, de acordo com a plateia que estava ouvindo naquele momento a história da boca do contador de história. Então, os contos de fadas, essa é a origem das histórias, da grande maioria que nós temos aí. A origem da literatura infantil, então, veio da Europa? Da Europa. Sim, Aline, se nós formos estudar literatura infantil, podemos citar autores. Um dos primeiros escritores da literatura infantil propriamente dita, escrita, foi o Charles Perrault. Ele é um francês e ele não era professor, não era psicólogo, ele era um advogado. Um advogado apaixonado pela literatura, pela oralidade. O que o Charles fez? Como ele era um pesquisador nato, além de ser advogado, ele ouvia as histórias que as pessoas contavam nos grandes salões, contavam através da oralidade. Então ele se apaixonou por essas histórias e o que ele fez? Como ele era letrado, como ele sabia ler e escrever, pouca gente naquela época sabia ler e escrever, ele começou a escrever as histórias. E aí posso te citar os contos da Mamãe Ganso, que foram as primeiras edições de Charles. Logo depois do Charles, 1690, 1700, podemos citar os irmãos Grimm, os Grimm, que todo mundo conhece, os autores do Patinho Feio. Eles também começaram com a literatura infantil e eles eram filólogos e filósofos. O que eles eram? Eles passeavam nas aldeias e coletavam as histórias da literatura infantil também. E claro que escreviam. Logo depois deles, a gente viajando um pouco na história, vamos com Andersen. Também os autores do Patinho Feio, que é muito renomado, muito conhecido. Então, o Andersen já é do século XIX. E depois do Andersen vem uma imensidão de outros autores que não são europeus. Que podemos citar também a China, que tem as suas lendas fantásticas e fabulosas. Podemos citar os contos indianos, os contos africanos. Chegamos no Brasil com o Monteiro Lobato, com a Ana Maria Machado, com a Lígia Pojunga. Então, a imensidão de autores, mas que teve o seu percussor lá na Europa com Charles Perrault em 1690. Então, a literatura infantil é super vasto, os conteúdos. Sim, é muito vasto. Nós não podemos estar nomeando, ali, nem citando, nem colocando números, porque é muito vasto. O campo é enorme. E você, Valdirene,
quando vai escrever o seu primeiro livro de literatura infantil? Pois olha, Luana, é um desafio, porque eu gosto de inventar. Ainda não tenho nada escrito, mas várias histórias que eu conto, muitas delas aumentei muitos pontos. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então são histórias que não estão nos livros e nunca vão estar nos livros porque está só aqui, ó. Quando eu conto, ela vem à tona. Então são histórias fantásticas. Mas ainda não tenho essa ambição de escrever, porque eu acho que a oralidade ainda é mais penetrante, é mais profunda, e eu gosto de olhar nos olhos das pessoas quando conto uma história. Então o livro ainda não me proporciona isso, olhar nos olhos e sentir aquela energia que eu te comentei antes. Aquele filtro de energia que vai e vem, o livro ainda não proporciona, e que a oralidade me proporciona. O que a pedagogia significa para você? Eu sou apaixonada, Luana, pela escola, apaixonada pelas crianças, apaixonada pela pedagogia e agora com outros desafios, dando aula para futuras professoras, porque eu acho que a pedagogia é o foco de tudo, é o foco da mudança, é a transformação. E até comentando com as minhas alunas da pedagogia outro dia, todos os grandes filósofos, né, podemos citar Evalon, Vygotsky, Piaget, Derley, Flaubert, e podemos citar enormes filósofos, muitos filósofos, tem uma lista vastíssima. Primeiro eles foram médicos, depois eles foram filósofos, e eles, por último, foram pedagogos. Por quê? Porque eles viram que é na criança que está a transformação. Então, se a criança for transformada, claro que não transformada, mas educada para ser um ser crítico, a gente consegue transformação em muitas outras coisas, não só da educação, mas da sociedade em si. Ô Direne, quais são as turmas que você tem hoje? Eu trabalho com educação infantil, sou professora, como comentei antes, 40 horas, né? Trabalho com pré-escola, crianças de 4 anos à tarde e crianças de 5 anos de manhã. E à noite eu trabalho aqui na faculdade, na Univesp, trabalho com as turmas de pedagogia, com disciplinas ligadas a corpo, a corporeidade, a desenvolvimento. O aparecimento da literatura infantil tem características próprias, pois decorre da ascensão da família burguesa do novo Estado, concedido à infância na sociedade e da reorganização da escola. Sua emergência deveu-se, antes de tudo, à sua associação com a pedagogia, já que as histórias eram elaboradas para se converterem em instrumento dela. É a partir do século XVIII que a criança passa a ser um ser em desenvolvimento, com necessidades e características próprias, pelo que deveria distanciar-se da vida dos mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse para a vida adulta. A literatura infantil é destinada especialmente às crianças entre 2 a 10 anos de idade. O conteúdo de uma obra infantil precisa ser de fácil entendimento pela criança que a lê, seja por si mesma ou com a ajuda de uma pessoa mais velha. Além disso, precisa ser interessante e, acima de tudo, estimular a criança. Os primeiros livros direcionados às crianças foram feitos por professores e pedagogos no final do século XVII, com o objetivo de passar valores e criar hábitos. A autêntica literatura infantil não deve ser feita essencialmente com intenção pedagógica, didática ou para incentivar hábito de leitura. Esse tipo de texto deve ser produzido pela criança que há em cada um de nós. Assim, o poder de cativar esse público tão exigente e importante aparece. O grande segredo é trabalhar o imaginário e a fantasia. A célula máter da literatura infantil, hoje conhecida como clássica, encontra-se na novelística popular medieval, que tem suas origens na Índia. Descobriu-se que, desde essa época, a palavra impôs-se ao homem como algo mágico, como um poder misterioso. Tanto poderia proteger, como ameaçar, construir ou destruir. São também de caráter mágico ou fantasioso as narrativas conhecidas hoje como literatura primordial. Nela foi descoberto o fundo fabuloso das narrativas orientais, que se forjaram durante séculos antes de Cristo e se difundiram por todo o mundo através da tradição oral. A literatura infantil constitui-se como gênero durante o século XVII, época em que as mudanças na estrutura da sociedade desencadearam repercussões no âmbito artístico. Vamos ouvir as crianças do maternal do Senhor Alfredo Bianchini de Matia, do bairro Santo Antônio. O Gregory, de apenas 5 anos, contou a história.
Conhece as historinhas infantis como Os Três Porquinhos? Sim! E a Turminha da Mônica? E o Chapeuzinho Vermelho? Quem gosta da historinha do Chapeuzinho Vermelho? Como que é teu nome? Wesley, conta pra tia Luana como que é a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Ah, Wesley, quem pode contar pra Luana a historinha do Chapeuzinho Vermelho? Conta pra mim então, Camila, a historinha do Chapeuzinho Vermelho. Assim, ó. Quer ver? Quero. Uma vez, Chapeuzinho Vermelho sai com a cestinha pra ir na casa da Aí encontra o lobo. E o que acontece? Qual a historinha infantil que você mais gosta? A tua historinha infantil favorita? Por que você gosta do Chapeuzinho Vermelho? Não sabe? Eu sei não. Então conta. Era uma vez um três porquinhos. Ele foi montar uma casa de palha. E ele foi assoprar e assoprou e vai usar uma casa de madeira. Ele vai usar uma casa de madeira e vai transformar uma casa de madeira. O lobo vai assoprar e vai soprar e vai usar uma casa de pedra. E o lobo não assoprar e foram felizes para sempre. E em casa, quando vocês estão assistindo a televisão, qual é a historinha que vocês mais gostam de ver? Os Três Porquinhos, um dos clássicos da literatura infantil, graças à versão em animação feita pela Disney. São três porquinhos. Um preguiçoso, o Cícero, construiu uma cabana de palha. O Heitor decidiu construir uma cabana de madeira. Enquanto o Prático optou por construir uma casa melhor estruturada, com cimento e tijolos. E nessa história tem um lobo cujo objetivo era devorar os porquinhos. O Sítio do Pica-Pau Amarelo. As histórias criadas por Monteiro Lobato publicou o primeiro livro da série em 1920. Se passam no Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde diversos personagens vivem histórias mágicas, protagonizando aventuras inesquecíveis. No sítio moram a esperta e sábia Dona Benta, sua neta Lúcia, mais conhecida como Narizinho, e a cozinheira tia Anastácia. Uma quituteira de mão cheia, parceira e cheia de sonhos, Narizinho tem como sua parceira fiel na hora da diversão a boneca de pano Emília, feita por tia Anastácia. Tia Anastácia é o braço direito de Dona Benta, conhecida por suas irresistíveis guloseimas. Adora contar um causo, conhecida por suas irresistíveis guloseimas, adora contar um causo e falar sobre suas experiências pessoais. A doce Narizinho cria um mundo de fantasias, onde brinca, aprende e se diverte. Durante uma de suas aventuras pelo reino das águas claras, a boneca Emília toma uma pílula e começa a falar, transformando-se numa boneca esperta e cheia de ideias. Quer saber todos os porquês da vida. Meio boneca, meio gente, Emília é tagarela e cheia de personalidade e sempre encontra a forma ideal para solucionar os problemas que aparecem em seu caminho. Pica-Pau. Todos nós, pelo menos uma vez, já assistimos o desenho animado Pica-Pau do cartunista Walter Lantz. O desenho do Pica-Pau é um mais conhecidos de todos os tempos. Um personagem de desenho animado desde 1940 que recebeu 3 indicações ao Oscar, primeiro na categoria de canção original. Pica-Pau ganhou o Oscar honorário em 1979 por levar alegrias, desenho animado a todas as
partes do mundo e está sempre presente nas emissoras de televisão. E você é um apaixonado pela literatura infantil. Não deixe de conhecer também Giraldo, brasileiro e contador de histórias da literatura infantil.